O método gráfico de simplificação de funções de Carnot é o mais difundido e popular. A simplificação de funções por meio das tabelas de Carnot data do ano de 1959, quando Maurice Carnot publicou um artigo sobre o seu método gráfico de simplificar funções lógicas. Uma tabela de Carnot é uma representação gráfica da função que se obtém a partir da tabela verdade, que também representa a função, com a vantagem que permite deduzir com a sua ajuda, mediante um procedimento gráfico, a expressão lógica já simplificada. Tipos de tabelas. As tabelas de Carnot mais comuns são as de 2, 3 e 4 variáveis. Cada resultado da tabela verdade se escreve em uma casinha determinada da tabela de Carnot. Ambas tabelas são equivalentes, pois representam a mesma função lógica. Como é possível observar nas ilustrações, a cada quadro lhe corresponde uma combinação binária da tabela verdade, e no seu interior se coloca o estado que a função toma para dita combinação. É muito importante lembrar que nas tabelas os quadros rodeados com uma chave por cada variável representam um 1 para essa variável e os não rodeados representam um 0 para essa variável. Cada quadro representa, portanto, o estado da função para uma determinada combinação de variáveis, igual na tabela verdade. Por exemplo, no caso da função de 3 variáveis, a primeira combinação da tabela verdade, 0, 0, 0, lhe corresponde o quadro da primeira fila e primeira coluna da tabela de Carnot. A última combinação da tabela verdade, 1, 1, 1, lhe correspondem o quadro da segunda fila e a terceira coluna. Número de quadros. A tabela de 2 variáveis tem 4 quadros, a de 3 variáveis tem 8 e a de 4 variáveis tem 16. É fácil deduzir, portanto, que o número de quadros de uma tabela de Carnot vem dado por x igual a 2 elevado a n, sendo x igual ao número de quadros e n igual ao número de variáveis. Cada variável acrescentada duplica o número de quadros da anterior. As tabelas de 2 a 4 variáveis são as mais comuns, embora também seja possível realizar tabelas de 5 e 6 variáveis, embora isto não seja frequente, já que é muito complicado operar com este tamanho de tabelas. É preciso levar em conta que para utilizar 6 variáveis se necessita uma tabela de 64 quadros. Para funções de muitas variáveis empregam outros métodos, para o qual existem inclusive programas de computador. A partir de mais de 4 variáveis o tema da simplificação de funções começa a perder interesse por este método, posto que a realização dos circuitos lógicos tende a enfocar-se em direção a outros dispositivos mais complexos, PLD, atualmente. A função se representa colocando um nos quadros cuja combinação das variáveis corresponda a f igual a 1, e nos outros quadros se colocam zeros. Desta forma, da tabela de Carnot você pode obter expressões canônicas da função, já que de cada quadro se deduz um termo canônico. Assim, se olharmos bem os quadros que estão a 1, vamos obter soma de produtos, min-termes, e, se observarmos os quadros que estão a 0, vamos obter os produtos das somas, max-termas. Quadros adjacentes. Definimos quadros adjacentes aqueles nos quais muda de valor uma só variável. Assim, em uma tabela de 3 variáveis, se numerarmos as casinhas de 1 a 8, serão adjacentes o quadro 1 e 2, e o 1 e 5, o 2 e o 3 e o 6 e o 7, o 3 e 4 e o 7 e 8. Também são 1 e 4, 5 e 8. Regras de simplificação. O fundamento se baseia em obter, de uma maneira gráfica rápida, o maior número de fatores comuns da forma A mais não A, igual a 1, B mais não B, igual a 1, para simplificar ao máximo a equação lógica. Primeira regra. 2 quadros adjacentes se unem por meio de um laço de primeira ordem, 2 variáveis, dando por resultado um só termo que contém uma variável menos que o número de variáveis do diagrama. Segunda regra. 2 laços adjacentes, de 2 variáveis,
podem unir-se com outro laço de ordem superior, 4 variáveis, dando por resultado um termo que contém 2 variáveis menos que o número de variáveis do diagrama. Terceira regra. 2 laços só podem conter um número de quadros cujo valor seja potência de 2. Assim não poderá conter 3 ou 5 ou 7 quadros. Quarta regra. Um mesmo quadro pode ficar rodeado por vários laços para uma maior simplificação. Quinta regra. Para obter uma maior simplificação é preciso encontrar o menor número de laços que tem o maior número de variáveis possível. Estas regras são fáceis de aplicar quando você adquire um pouco de prática. Além disso, elas serão explicadas mais detidamente e você poderá praticar com elas para facilitar a sua utilização. Nunca desista!